Bom dia, nono ano, bem-vindos à nossa aula de artes de hoje, né? Espero que vocês estejam todos bem. Bora lá para nossa aula. A nossa aula de hoje a gente vai falar sobre impressionismo figurativo, o mundo moderno e as vanguardas. E vamos estudar nessa unidade, né, o fauvismo e o de Black. Os primeiros anos do século XX foram marcados por grandes transformações, né, principalmente no campo das ciências, também no campo da arte. Como a Revolução Industrial, iniciada lá no século XVII, surgiram diversas inovações tecnológicas que promoveram o desenvolvimento de máquinas e de novos meios de produção. Antes um tecelão ele tinha todo o controle de uma questão de produção de roupas e tudo mais, inclusive as costureiras. E com a chegada da Revolução Industrial, isso daí, na verdade, acaba sendo ramificado. Um prega o botão, outro costura a bainha, outro põe as mangas e por aí vai. Na arte não foi diferente, né? O início do século passou a envolver, né, uma combinação de pensamentos, estilos artísticos diversos, representados pelas chamadas vanguardas europeias. A palavra vanguarda originalmente vem do francês, que vem avant-garde, que significa, né, guardar o que vem à frente de um exército. Do mesmo modo, a vanguarda artística é caracterizada por um movimento que está à frente do seu tempo, pois elabora uma arte inteiramente nova e apresenta ideias inovadoras para o mundo. Entre as principais vanguardas que surgiram na Europa ali no início do século XX estão o expressionismo, o cubismo, o futurismo, o dadaísmo e o surrealismo. O expressionismo teve dois centros distintos lá na Europa. Enquanto na França acontecia o movimento fauvista, quase ao mesmo tempo ocorreu o movimento de Black na Alemanha. De uma maneira geral, o objetivo desses movimentos era de criar uma estética que fosse diferente da impressionista, divergindo principalmente com o caráter sensorial desta. Em outras palavras, eles queriam mais do que impressões do mundo, mas novas maneiras de expressá-las através da arte. A vanguarda, ela na verdade são movimentos artísticos que rompem ou mudam a estética, né, de uma predominância artística da sua época. Ela vem romper com a estética, tipo a estética neoclássica. Então, assim, a vanguarda ela rompe o que a outra já tinha, que a outra já tinha trazido, ou então retomado de vanguardas anteriores, como a questão do neoclassicismo. Ele retoma valores clássicos e cria um novo clássico. Neo vem de novo, né? Fauvismo. No início do século XX, os salões e mostras de artes oficiais que aconteciam ali em Paris eram extremamente conservadoras em relação à sua curadoria das obras então expostas ali. Assim, em 1903, as exposições do Salão de Outono surgiram como uma forma de reação ao academismo que imperava naquele momento, né? A questão do academismo que está falando aqui é porque assim a visão de arte até então era aquela visão de você estar dentro da academia, de uma universidade, de uma escola de belas artes estudando arte. Então, né, com as exposições do Salão de Outono, surgiu essa reação. Foi apenas no terceiro Salão de Outono, que foi realizado em 1905, que o movimento fauvista nasceu. Louis Hervé é um dos críticos que escreveu sobre a exposição e classificou a obra usando o termo fauvès, que em francês quer dizer feras. Essa afirmação se refere sobretudo ao uso das cores fortes e contrastes que elas causavam nas obras. E essa comparação com o estilo do expressionismo em um novo modelo parecia mesmo mais selvagem. Dessa forma, os artistas decidiram adotar a denominação Fauvillesque para mais tarde que ficaria conhecida mundialmente como Fauvismo.
Os artistas fauvistas, né? Um elemento comum entre os artistas fauves era o uso das cores puras e a construção do material da imagem por meio delas, formando principalmente pelos artistas Henri Matisse, André Deri, Albert Maquet. O movimento favista também contou com Georges Rodin, Kees Van Dove e Raoul Duff. O francês Henri Matisse foi um dos principais nomes do fauvismo. Sua produção compreendeu várias técnicas, entre elas a pintura, o desenho, a gravura e a escultura. Trazendo para você, mas o que seria para vocês o que seria um curador? O curador, na verdade, é um profissional responsável por organizar exposições de arte em galerias e museus, preservar e gerenciar as obras dos museus e dessas galerias a qual eles ficam responsáveis. Então, isso é um curador. Então, bora lá para a nossa continuação da aula. As cores mais utilizadas, como eu falei ainda há pouco, Matisse, um dos grandes artistas do fauvismo francês. As cores utilizadas por esse artista são cores primárias, ou seja, azul, amarelo, magenta, o tom entre o rosa e o vermelho ali. Quando estão juntas, elas formam um contraste bem forte. Na pintura A Alegria de Viver, por exemplo, esse contraste pode ser observado. Na tela, o artista contorna as formas para defini-las com mais precisão, deixando as cores mais fortes e uniformes e plenas. Vocês podem verificar aí essa obra, né, essa pintura, essa tela, inclusive no módulo de vocês. A alta tela de Matisse, né, demonstra o estilo selvagem nas pinturas fauvistas, isso com as cores fortes e contraste marcante. Pintura essa que tem o nome de Mulher com Chapéu. Vocês podem observar que realmente tem traços bem fortes. Isso para aquela época era totalmente anti-acadêmico, né? As cores mais utilizadas por Matisse são cores primárias. Nos casos dela, ele utiliza também secundárias, como verde, rosa e laranja, no caso da Mulher com Chapéu. Em outras palavras, ele não segue, né, um padrão exato, um modelo de representação no rosto da mulher. Por exemplo, ele utiliza o verde, as pinceladas são bastante caóticas e quase sem muita definição. A alegria de viver, em que tudo parece ser mais circulado e definido. Em A Mulher com Chapéu, o artista fez experimentos com a cor e com a pincelada. Qualquer dúvida sobre a aula é só perguntar, eu estou passando atividade. Tchau, tchau, forte abraço.